Boa noite, alunos. Hoje nós vamos começar a revisão das aulas, né? Das primeiras aulas, como houve aquela parada, no começo estava meio complicado, então eu vou fazer uma revisão um pouco mais rápida do que seria a aula normalmente, né? Mas eu pretendo fazer uma revisão das 4 primeiras aulas nossas, a partir de hoje. Então, hoje nós vamos fazer a revisão da sessão 1.1. Estão vendo o slide? Tô sim. Na sessão 1.1, nós vamos estudar basicamente a atmosfera terrestre, né? Como que ela se formou, qual foi o princípio de formar. Por quê? Porque hoje, na área ambiental, dos maiores problemas que nós estamos enfrentando é justamente o aquecimento global. E o aquecimento global, ele vem justamente em decorrência da poluição atmosférica, né? O que é? Excesso de monóxido que a gente está jogando na atmosfera, e isso, de certa forma, está prejudicando a qualidade da nossa atmosfera. Vamos entender um pouco como ela se formou e quais os efeitos desses impactos, né, sobre a atmosfera nossa. Parte desse impacto vem da indústria, né, que é geradora de poluentes. Parte vem das destruições das florestas, que a floresta é um dos elementos que melhora a qualidade do nosso ar, né? Na realidade, ele purifica o ar que respiramos. E hoje, com a diminuição gradativa das áreas verdes, das florestas, e o impacto gerado pelas indústrias, né? Nós estamos aí com a atmosfera cada vez mais comprometida, né? A poluição atmosférica ela acompanhou o progresso industrial, mesmo quando ainda não se falava em sustentabilidade. Ou seja, as indústrias, desde os tempos áureos, né, ela vem poluindo. Desde que a indústria surgiu lá na Revolução Industrial, ela vem poluindo o meio ambiente. No passado, não se preocupava nem um pouquinho com essa questão da poluição, não existia nenhum órgão, não existia. O importante era ganhar dinheiro. Com o passar do tempo, a ciência percebeu que estava sendo provocado alguns malefícios para a natureza, né? Principalmente para o ar que respiramos. Aqui no Brasil, nós tivemos um caso notório, né, que foi em Cubatão, na Baixada Santista, onde algumas crianças que moravam na região de Cubatão nasceram sem cérebro, né? Em decorrência da poluição ambiental que tinha lá em Cubatão. Então, nessa época, né, já existia estudos em outros países, mas no Brasil ninguém estava muito preocupado com isso não. Mas a partir dessas ocorrências, dessa constatação, começou a se preocupar um pouco mais com esse fator da poluição ambiental. A atmosfera, né? Como ela é composta e como se divide a nossa atmosfera? Existe aqui alguns estudiosos, né, que falam que a nossa atmosfera são divididas em várias camadas, né? Algumas camadas até interessantes. Como a indústria automobilística impacta na poluição atmosférica? Né? E de quem é a responsabilidade pelo monitoramento e a qualidade do ar? Né? Tudo bom, Ricardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, professor? Tudo jóia. Falou comigo?
A atmosfera terrestre ela pode ser entendida como uma massa de matérias gasosas, né? Ou seja, boa parte da nossa atmosfera é formada por gases, mas ela é formada também por partes sólidas e líquidas, né? Ou seja, nós temos aí na atmosfera poeiras, né? Que está no ambiente, que está na atmosfera terrestre, que faz parte da atmosfera, que são as poeiras que nós temos aí provocado aí pelos ventos e pelas próprias indústrias. Nós temos a parte líquida, que são as nuvens, né? Que são formadas a partir de gotículas de água. Ou seja, então a nossa atmosfera, ela não é só ar, né? Só gasosa. Ela também é composta de outras substâncias que não só os gases. E aí cada região tem uma proporção diferente, ou seja, a atmosfera terrestre ela não é igual em todo o globo terrestre. Para cada região do globo, né, ela sofre uma interferência, uma ação diferente, né? Em função do que, por exemplo, no deserto tem muito mais particulado do que nós temos aqui, por exemplo, na América, né? Se você pegar lá no Saara, deserto do Atacama, umas regiões, lá o deserto da Austrália, lá você vai encontrar mais particulado, em contrapartida, menos parte líquida, né? Menos água você vai encontrar. Se você vier aqui para a América do Sul, por exemplo, América Central, você vai encontrar bastante líquido na atmosfera e menos particulado, né? Ou menos material sólido, né? Então, a atmosfera ela vai se demonstrando de acordo com alguns ambientes, né, que está inserido, né? Então, vamos entender um pouco como que é essa interação, né, esses fenômenos da natureza. A atmosfera ela é basicamente nitrogênio, né, 78% nitrogênio, 21% oxigênio e 1% dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases. Até costumo brincar, né, que o homem ele não é natural do planeta Terra. Porque se nós fôssemos natural do planeta Terra, nós iríamos respirar nitrogênio e não oxigênio. Porque 78% da camada atmosférica é nitrogênio, né? E apenas 21% é oxigênio. E detalhe, nós só envelhecemos porque nós respiramos oxigênio. Então, eu costumo brincar com os alunos, né? Ó, pessoal, se nós fôssemos natural do planeta, nós estaríamos respirando oxigênio? Não, nós estaremos respirando nitrogênio, que é 78% da atmosfera, né? E com um detalhe, nós íamos ter uma vida muito mais longa, porque o que faz com que a gente envelheça é justamente o oxigênio. Porque o oxigênio, ele oxida nossas células, elas envelhecem, né? E nós, consequentemente, envelhecemos em função da oxidação. Alguém já tinha ouvido falar desse comentário? Né? Por isso que tem uns malucos aí que eu gosto de seguir eles, né? Eram os deuses astronautas, eles costumam dizer que nós somos uma espécie que fomos, como se fala? Adaptadas ao nosso planeta. Nós não éramos originários daqui, e aí nós sofremos algumas mutações para vir habitar o planeta Terra. E aí encontraram aí na gente a possibilidade, né, de respirarmos o oxigênio para poder sobreviver aqui, né? É um pouco de maluquice, mas às vezes, se você analisar a fundo, tem algumas fundamentações, né? Já que 78% é nitrogênio, né? Seria mais lógico e óbvio que se nós fôssemos naturais daqui, né, que nós respirássemos o oxigênio. Outra coisa que eu falo que nós não somos naturais do planeta, porque nós somos a única espécie no planeta que destrói o planeta, né? Ou seja, nós destruímos aonde nós nascemos e aonde nós vivemos.
Né? E quanto às massas sólidas e líquidas, você sabe dizer o que seriam, né? Essas partes sólidas e líquidas que tem na nossa atmosfera? A massa sólida nada mais é do que as poeiras em suspensão, pólen e micro-organismo, ou seja, né, não só poeiras, né, provenientes dos ventos, mas nós também temos os pólens das plantas, né, e micro-organismos que estão aí presentes na atmosfera. Por exemplo, né, o vírus da gripe, né, o H1N1, por exemplo, é um vírus que ele fica em suspensão no ar, ele fica viajando pela atmosfera, e se você inalar ele, você vai contrair a gripe. Né? Então, é uma das formas de se transmitir. Né? Ou mesmo agora o Covid-19, o coronavírus, né? Uma das formas de transmissão do coronavírus é justamente, né, pelo ar. Ou seja, é um micro-organismo que fica em suspensão no ar, se alguém espirra, se alguém tosse, por exemplo, e você corre o risco de inalar essa bactéria, esse vírus, né? Que está no ar aí, que alguém expeliu numa tosse ou num espirro. Né? Então, para ver que a nossa atmosfera ela não tem só a parte sólida, né? Ou a parte gasosa, desculpa. Né? A proporção líquida, por sua vez, é composta de gotículas resultando da condensação do vapor d'água, ou seja, nada mais são do que as nuvens, né? Essas gotículas de água que a gente fala são as nuvens que se formam, que depois se juntam, se precipitam em forma de chuva. Né? As neblinas, os nevoeiros, né? Isso tudo é a parte líquida da nossa atmosfera, né? Que numa concentração um pouco mais pesada se transforma em chuva, né? E volta a se precipitar. É importante ter em mente, né, que essa composição da atmosfera não é estável, né, uma vez que ela sofre interferência de ventos e outros fenômenos naturais. Como eu já havia falado para vocês, numa região mais seca, eu vou ter mais particulado e menos umidade, menos água presente na atmosfera. Num local onde eu tenho maior concentração de vegetação, eu tenho maior umidade e, consequentemente, menos particulado no presente na atmosfera. Então, os ambientes, né, a atmosfera vai estar muito ligado a essa questão. Embora, né, dependendo da região, um país, por exemplo, ele pode sofrer a influência, né, do clima de um outro país. Por exemplo, né, um país que está mais próximo ali do Oriente Médio, do Saara, ele pode receber na sua atmosfera uma carga de particulado proveniente do deserto do Saara, que está em suspensão, que os ventos carregam, né? E podendo fazer a precipitação ocorrer em outro local que não seja lá no próprio deserto. A porção líquida da atmosfera é bastante variável de um lugar para outro. Né? No deserto, por exemplo, a proporção de vapor de água na atmosfera quase não existe, né? Ou seja, quase não tem água, mas a compensação tem mais particulado. E de acordo com o que vai se mudando o ambiente, né? Até coloquei 3 fotos aqui: o deserto, um semiárido e uma região de floresta. A região de floresta é muito mais úmido do que um semiárido ou deserto. E um semiárido é mais úmido do que o deserto, né? E menos úmido do que uma região de floresta. Quem já teve a oportunidade de ir lá para a região da Amazônia, né? Lá é bastante úmido e chove muito. Bom lugar para chover aquela terra. Principalmente ali na região de Belém do Pará. Eu já estive em Belém do Pará, gente. É incrível que chove. Estava dando um treinamento lá, só para vocês terem ideia. Intervalo de 1 hora e meia, eu tinha que parar, esperar dar a pancada de chuva, né? Porque o barulho da chuva caindo sobre o telhado não dava para falar, era quase impraticável
ministrar o treinamento. Mas era 2, 3 minutos de pancada grossa. Aí a chuva parava, vinha o sol. Aquele sol e aquela umidade, né, no ar. Daqui a pouco, pum, chuva de novo. Mais 2, 3 minutos de chuva, aí parava, vinha o sol outra vez. É incrível. É interessante ver a atmosfera daquela região, né? Mas tudo isso em função da floresta, né? Porque a floresta é muito densa, né? Provoca muita evaporação e aí, consequentemente, a precipitação de água também é grande. Para compreendermos a interação desses componentes com a atmosfera terrestre, é preciso conhecermos como aconteceu a formação do sistema solar. A teoria mais aceita, que surgiu no século XVIII, proposta pelo filósofo Kant e pelo matemático Laplace, né? Essa proposta ficou conhecida como a nebulosa solar, que seria uma nuvem de poeira e gás que foi se juntando, né? E aí a atração das partículas começou a formar os planetas, né? Formar o Sol, formar os planetas, e aí, a partir desse princípio, começou a formação do nosso sistema, chamado Sistema Solar, né? Segundo a teoria de Laplace e de Kant, né? Os gases que compõem a atmosfera acompanham desde o surgimento dos astros, né? Ou seja, né, essa formação da atmosfera, ela veio junto com a formação da Terra. Mas será que todo planeta possui atmosfera? Né? Será que toda atmosfera possui a mesma composição de gás? Para quem acompanha um pouco das pesquisas aeroespaciais, é nítido que não são todos os planetas que possuem atmosfera e nem todas as atmosferas são iguais. Até porque, se fosse, nós poderíamos habitar em qualquer planeta, né? Então, é óbvio que os planetas são diferentes, né? E as atmosferas também são diferentes, certo? Então, é importante a gente ressaltar, né, que o planeta, para ele conter, segurar a sua atmosfera, ele tem algumas características, né? E a composição vai em função, né, desse sistema, né? Apenas possui atmosfera os astros com campo gravitacional suficiente para retê-la. Ou seja, né, o planeta que tem atmosfera, ele tem que ter uma gravidade suficiente para fazer com que essa gravidade permaneça no planeta, né? E se ele não tiver essa força gravitacional suficiente, a atmosfera vai se perder no espaço, né? Não é o caso da Terra, ou seja, a Terra tem uma atração gravitacional bastante elevada. Por isso que nós temos a atmosfera que nós temos, né? Por exemplo, né, o Mercúrio não consegue reter. A Lua, né, a atmosfera da Lua é bastante rarefeita, porque a força de gravidade da Lua também é pequena, né, e por isso não possui atmosfera. É importante dizer ainda que a atmosfera não é a mesma em todos os astros, existindo diferença nas composições e na sua espessura, de acordo com a sua origem. Por exemplo, dizem que, não lembro se é Júpiter, né? Júpiter, ele é praticamente formado só por gases. Ele não tem massa. Bom, não sei, que eu não sou especialista nessa parte, mas existe aí algumas curiosidades a respeito dos planetas, mesmo na nossa atmosfera, né? No nosso sistema, quer dizer, no sistema solar, né? E aí essa atmosfera foi formada em função das circunstâncias
do próprio planeta, né? E das reações que surgiram. Para o surgimento dos primeiros gases atmosféricos, a teoria mais aceita é a da existência de uma atmosfera secundária formada a partir da liberação de gases, vapor d'água, dióxido de carbono e nitrogênio do interior do planeta. Esses gases se formaram pelas matérias voláteis da própria nuvem de poeira que formaram posteriormente, né, liberados devido ao aquecimento associado à evolução do planeta. É complicado essa afirmação, é uma afirmação acadêmica, a gente respeita a afirmação acadêmica, né? Mas se algumas conotações científicas ficam esquisitas, né? Eu costumo contestar porque eu falo, até que se prove o contrário, o que está sendo dito aqui é a verdade, certo? Mas, se você considerar, pelo que comentam, né, pelo que está escrito da evolução do planeta, o planeta nosso foi formado, ele era basicamente uma bola de fogo, com altíssima temperatura. Ou seja, se houvesse altíssima temperatura, como dizem que havia no nosso planeta quando começou a formar a Terra, praticamente seria impossível existir água, mesmo na forma de vapor. Por quê? Imagina você ter aí 1.800 graus, como é que você vai ter presença de água a 1.800 graus, por exemplo, ou mais, que era a temperatura do nosso planeta na época que ele estava se formando. Então, eu tenho aí minhas dúvidas com relação a essas explicações aí da formação da atmosfera terrestre, né? Eu tenho até uma teoria própria minha, né, que eu falo que do planeta Terra, que ele só veio a ter água a partir do momento que um astro congelado colidiu com a Terra. E como a gravidade da Terra era maior do que a gravidade desse astro, ele atraiu toda a água. E esse astro, para mim, congelado que colidiu com a Terra, há muitos milhões de anos atrás, foi a própria Lua. A Lua, na minha opinião, era um astro congelado, né, que estava vagando para o espaço, que acabou colidindo com a Terra, e a Terra, como tinha uma força de gravidade maior, acabou atraindo o gelo que estava na Terra, formando o nosso planeta, né? Mas aí é a teoria do Sérgio, não vale. O Sérgio não é pesquisador e não é cientista. Então nós vamos ficar com a teoria acadêmica que é válida até que alguém prove o contrário, né? Eu queria ter tempo e dinheiro para poder estudar, para eu poder tentar provar minha teoria. Durante o processo de formação da Terra, ocorreram queimas de componentes das rochas primitivas nas atividades vulcânicas que liberaram uma quantidade muito grande de gás carbônico, componente básico da atmosfera primitiva. Além disso, o vapor d'água começou a condensar, dando início a um período de chuvas que originaram os oceanos, né? Ou seja, né, a quantidade de água que tinha que existir no nosso planeta na época da formação dele, né, para formar os oceanos, era muita água, muito vapor d'água. Concordam comigo que para conseguir encher o nosso planeta de água na quantidade que nós temos hoje, né, teria que ser muito vapor d'água. E se a Terra tivesse alta temperatura, como se diz que tinha no período de formação, até pus aí para vocês terem uma ideia aí na foto do lado esquerdo, né? Imagine isso daqui liberando vapor d'água suficiente para formar os oceanos que nós temos hoje. Lembrando que a quantidade de água na Terra ela é bastante significativa, né? Então, por isso que às vezes eu discordo um pouco dessas teorias, né, de formação da Terra.
mas quem sou eu para discutir, né? Os caras são estudiosos e se ninguém contestou a teoria deles até hoje, nós somos obrigados a aceitá-la até que nós consigamos provar o contrário, né? O dióxido de carbono ficou acumulado na atmosfera, porém, com o aparecimento da água no estado líquido, ele foi dissolvido, permitindo que reagisse com as rochas e formasse os carbonatos das rochas sedimentares e recifes de corais, que são constituídos de carbonatos de cálcio. Ou seja, no início, né, inicialmente, no sistema de formação, né, a reação da água com as rochas começou a formar os carbonatos, né, e a partir dos carbonatos começou a se desenvolver micro-organismos. Né? Outra coisa também, que na alta temperatura que existia na época, da onde surgiu esses micro-organismos. Né? Tem algumas teorias que eu já li, né, que diz o seguinte, que esses micro-organismos que vieram parar no nosso planeta, que depois veio formar floresta, que depois veio formar toda essa estrutura que nós conhecemos, né, esses micro-organismos vieram nos próprios meteoros que colidiram com a Terra. Né? Ou seja, né, os micro-organismos que vieram parar na Terra são, entre aspas, né, extraterrestres. Porque dentro do ambiente que nós tínhamos vulcânico da época, seria impossível a existência... Essas casas menores, você ter um mercado e fornecer isso uma determinada quantidade para você, muito mais barato. Agora, Fábio, desliga o seu microfone que ele está interferindo. Obrigado. Como eu estava falando, né? Então, a característica da atmosfera, ela surgiu lá no início do nosso planeta, né? Há cerca de 2 bilhões de anos ainda não existia oxigênio na atmosfera terrestre, e ele foi posteriormente formado quando começaram a surgir as atividades fotossintéticas, né, dos primeiros micro-organismos vegetais. Ou seja, né, na opinião de alguns autores, esses micro-organismos vieram através dos meteoritos e meteoros que caíram no planeta, aí eles se proliferaram dentro das condições que existiam, ou seja, da existência como fala, monóxido de carbono, né? E aí esses micro-organismos começaram a consumir o excesso de monóxido de carbono que existia na nossa atmosfera, liberando dessa forma o oxigênio, a formação do oxigênio. Esses micro-organismos vegetais passaram a consumir o gás carbônico existente, né, e liberar o oxigênio. Como o oxigênio era um subproduto do processo de fotossíntese e não tinha nenhum elemento, né, que consumisse o oxigênio na superfície, esse oxigênio foi se acumulando, né, na superfície terrestre, até que começou a surgir, então, os organismos aeróbicos, ou seja, os organismos que consumiam oxigênio, né? Que aí, na opinião de alguns pesquisadores, não é um elemento, um pensamento comum a todos, que esses micro-organismos aeróbicos também podem ter chegado ao nosso planeta através da chuva de meteoros, né, que existia no passado. Né? Ou seja, antes de se formar a atmosfera terrestre, né, a Terra era ela recebia muito ataque dos meteoros.
como recebe a Lua, como recebe Marte. É que depois, com a formação da atmosfera terrestre, a atmosfera terrestre nossa hoje, por incrível que pareça, ela é quase que um escudo. Ela proíbe que muitos dos meteoros que iriam cair na nossa atmosfera não consigam entrar na nossa atmosfera. Até mesmo quando você já ouviu falar da janela espacial, ou seja, quando um ônibus espacial sai fora da órbita terrestre, para ele voltar para a órbita, ele precisa encontrar uma janela, ou seja, uma posição ideal que favoreça a entrada dele na nossa atmosfera. Caso contrário, a aeronave espacial ela vai bater na atmosfera e ela vai ser jogada para o espaço exterior novamente. Ou seja, existem ângulos corretos para reentrada na atmosfera terrestre. E se um meteoro não tiver dentro desse ângulo, ele dificilmente ele vai conseguir entrar na nossa atmosfera. E outros, né, muitos dos meteoros, eles são desintegrados na entrada da nossa atmosfera devido ao atrito, né, que a nossa atmosfera proporciona para esses meteoros. Então, hoje, é muito mais difícil nós recebermos um ataque biológico de um vírus ou bactéria vinda do espaço, em função da característica da nossa atmosfera. Ou seja, a atmosfera terrestre ela funciona quase como um escudo. Ela protege o nosso planeta e nos protege em função da formação que ela tem. É outro fator que é importante, né, para o ser humano cuidar da atmosfera terrestre, porque se nós destruirmos essa condição, pode ser que nós percamos também esse escudo natural, que é a nossa atmosfera, que muitas vezes combate a reentrada de alguns objetos aí, de alguns meteoros, que possivelmente podiam estar trazendo alguma bactéria ou algum vírus para o nosso planeta, né? É interessante essa teoria, né, de alguns estudiosos, né, porque realmente, se você analisar, né, isso é possível de acontecer, né? Aí tem um desenho aqui, né, uma foto, que simula aí a formação da nossa atmosfera, né? Então fala, olha, era basicamente CO2, vapor d'água, né? Esse vapor d'água condensou, né? Caiu formando os oceanos, e aí os primeiros organismos, né, liberaram CO2, né? Aí esses organismos consumiram o CO2, liberando oxigênio, e aí surgiram os primeiros organismos aeróbicos, né, que começou a consumir esse oxigênio, gerando dessa forma a respiração no nosso planeta. E hoje nós temos, né, o consumo do CO2, a liberação do oxigênio, o consumo do oxigênio pelo ser humano, né, transformando em CO de novo, a vegetação consumindo esse CO, liberando oxigênio, e aí formando aí o ecossistema que nós conhecemos hoje, né? Na atmosfera primitiva havia grandes concentrações de gás carbono e pouco oxigênio, depois que surgiram os primeiros organismos vegetais. O oxigênio ficou acumulado na atmosfera, pois ainda não existiam organismos que faziam a respiração para consumi-lo. Ou seja, né, aí veio a grande quantidade de oxigênio produzido. Alguns estudiosos chegam a afirmar que os dinossauros só existiam no nosso planeta porque quando eles habitavam o planeta, a concentração de oxigênio era muito maior do que 21%. Alguns estudiosos, tá, gente? Aí tem que buscar um pouco mais na literatura essa informação.
Por quê? Porque eles eram enormes e para eles crescerem na proporção que eles cresceram, é porque tinha muito alimento e muito oxigênio. Na concentração de 21%, eles não cresceriam tanto quanto cresceram os dinossauros. Essa é uma das explicações que os estudiosos têm a respeito dos dinossauros, né? E dizem que boa parte dessa atmosfera repleta de oxigênio, ela deixou de existir justamente quando houve a queda do asteroide que provocou aí que colidiu com a Terra e provocou a extinção dos dinossauros. E dizem que essa colisão também diminuiu a concentração de oxigênio, baixando a concentração para a quantidade que nós temos hoje. Com o surgimento dos seres aeróbicos, a Terra ficou estabelecida. Então, uma relação entre os seres, né, a respiração e a fotossíntese, ou seja, começou a ter um ciclo, né? Depois surgiram espécies de vegetais mais complexas que passaram a consumir uma maior quantidade de gás carbônico. Aí, ou seja, começaram a surgir as florestas que passaram a consumir o gás carbônico, liberando ainda mais a concentração de oxigênio, que é o que nós temos hoje. Por isso que hoje nós precisamos tomar muito cuidado com a destruição das nossas florestas, porque se nós diminuirmos demais as reservas florestais no planeta, o que vai acontecer? Vai começar a haver uma quantidade excessiva de gás carbônico no planeta e talvez essa porcentagem de 21% que nós temos de oxigênio deixa de existir, né? Provocando aí uma dificuldade para a sobrevivência da raça humana, né? Dentro do conceito que nós temos hoje do consumo de oxigênio. Alguns pesquisadores, né, estão tentando identificar a possibilidade de se o ser humano é capaz de viver respirando algum outro tipo de gás, né? Mas aí é pesquisas assim muito, como fala, muito fora da nossa realidade, né? Mas quem sabe, né? Se o pessoal descobrir que nós possamos respirar outro gás que não seja o oxigênio, talvez nós possamos viver em outro planeta que não tenha a atmosfera que nós temos hoje, né? Alguns pesquisadores, alguns teóricos chegam a afirmar que seria possível essa condição, já que o ser humano ele não foi feito para respirar oxigênio, a princípio, né? Embora nós consumamos oxigênio. E aí, quem sabe, nessa condição de uma outra atmosfera, nós, em vez de vivermos 70, 80 anos, nós viveríamos 200, 300, 400 anos. Como são as histórias bíblicas, né? Dizem que no início da era humana, segundo a Bíblia, né, os homens viviam entre 380 a 400 anos. Talvez porque lá naquela época, né, ainda não havia, não tinha ocorrido a colisão da Lua com a Terra, não havia quantidade de água, não havia quantidade de oxigênio, e talvez o homem vivesse mais, né? Por isso que eu falo, gente, a nossa história, desculpa aqui eu fazer esse apêndice, tem muita coisa na nossa história que eu não consigo encontrar explicação, né? Por exemplo, quando a gente fala da formação das pirâmides, da formação de um monte de coisas, que hoje, tecnicamente, o ser humano não tem condições de construir uma, né? E lá no passado, quando ele não tinha recurso, não tinha tecnologia nenhuma, ele construiu. Eu acho que não, né? E outra, a exemplo de
ontem, antes de ontem, eu estava vendo uma reportagem sobre uma cidade submersa. E essa cidade submersa, ela é formada por grandes blocos de pedra, mas blocos imensos, blocos de mais de 80 toneladas. Aí eu pergunto, como que um ser humano, né, que naquela época não tinha tecnologia nenhuma, segundo os nossos historiadores, conseguiu formar um bloco de pedra de mais de 80 toneladas e enfiar ele no fundo do mar a mais de 26 metros de profundidade? Hã? Né? E está empilhado direitinho um em cima do outro. Né? Ou seja, na minha opinião, quando construíram isso, primeiro, né, que não tinha tanta água na Terra. Ou seja, essa cidade que encontraram submersa, ela não era submersa na época que foi construída. Depois, com o advento da água no planeta, né, aí essa cidade acabou ficando submersa. Por exemplo, né, eu acho que uma das passagens da Bíblia que explica muito bem essa situação, que cientificamente também ninguém conseguiu explicar, né? Chover durante 60 dias, 60, 40, não lembro agora, dias e noites seguidos, a quantidade de água para poder se precipitar nesse volume todo não podia ser natural da Terra. Porque da onde ia evaporar tanta água, acumular tanta água para chover durante tanto tempo? Só pode ser essa água vindo de uma outra fonte, que talvez seja a Lua. Por exemplo, eu sei, é só uma teoria absurda minha, tá, gente? Não liga muito porque eu falo não, que eu sou meio doido, né? Mas é uma teoria interessante. Ou seja, se você falar toda essa formação da Terra aqui, com oxigênio a 21%, tudo, essa é uma situação que aconteceu num determinado momento da vida terrestre. Né? Eu acredito que antes desse momento, pode ter existido no nosso planeta outras civilizações que construíram as pirâmides, que colocaram as estátuas lá na ilha de Páscoa, né? Ou na América Central, lá que tem umas estátuas também, que foram as cabeças esculpidas em pedra, gigantescas, né? Então, eu acredito que deve ter havido uma civilização anterior, que talvez vivesse numa condição totalmente adversa da nossa. Aí houve esse acidente com a colisão da Lua na Terra, onde mudou todas as características da Terra e formou-se uma nova civilização, que é a nossa hoje, que habita o planeta. Aqui nessa figura tem mais ou menos, segundo os estudiosos, né, como começou toda a formação da Terra há 4,6 bilhões de anos atrás, e aí ela vai evoluindo em alguns estágios, né? Aí forma as primeiras rochas, depois vem a formação das vidas primitivas no planeta, né? 2 milhões de anos, depois ele vem, né? A formação das primeiras bactérias, né? Aí 6 milhões de anos atrás, aí começa a surgir aqui, ó, 590 milhões, né? Surgiram os protozoários, né? E as esponjas. Depois surgem as rochas sedimentares mais antigas. Depois começa a surgir os peixes aquáticos. Depois vem as plantas. Depois vem os anfíbios terrestres. Aí depois surgiram os insetos. Aí vieram os répteis. E aí vieram os dinossauros. Aí vem a era dos dinossauros, né? Aí vem a era glacial. Aí depois da era glacial surgiu outros mamíferos no nosso planeta. O macaco, que segundo Darwin nós originamos dele, que eu duvido muito, né? Eu não concordo com a teoria evolucionista de Darwin, né? Eu acredito que nós
viemos, né? Ou seja, eu acredito num Criador maior, né, do que nós, que de alguma forma nos trouxe para cá, né? Ou nos criou aqui, ou nos trouxe para cá de algum outro jeito. Aí o degelo, né? Aí formação da vegetação, e assim vai até há 1 milhão de anos atrás, quando surgiram os primeiros homens na face da Terra. Então, dentro da nossa teoria de hoje, né, a evolução terrestre, ela passa por vários estágios. Pessoal, existe algumas características na evolução do nosso planeta que deixa algumas informações perdidas, né? Até eu costumo ler um pouco a respeito do elo perdido. O que é o elo perdido? Dizem que falta, né, dentro da cadeia evolucionária sugerida por Darwin, uma fase entre o ser humano de hoje e o homem de Neandertal. Falta um elemento no meio aí, que eles chamam de elo perdido. Eles não conseguem conectar o DNA, né, do homem de Neandertal com o DNA que nós temos hoje, né? E aí vem os ufólogos, vem os teólogos dos deuses astronautas, que falam que nós somos um experimento de alienígenas, né? Aí fica a bel prazer de cada um quanto quer pesquisar e entrar nesse detalhe. Pessoal, esse era o nosso objetivo da aula de hoje, né? Então, se alguém quiser tecer algum comentário a respeito, né? Tirando meus devaneios teóricos, né? Então, a Terra basicamente passou por esse processo de formação, tá? E, pessoal, eu deixei aí no AVA uma atividade pós-aulas para vocês fazerem hoje, tá ok? Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário? Não, Da minha tranquilo. parte, não, professor. Fala, Fabião. Aqui tá tranquilo, beleza. Tranquilo? Alguém compartilha da minha teoria maluca? Essa é uma teoria bem legal, isso aí, viu? É bem interessante, mas eu não compartilho, não. Não, né? Depois a pergunta, né? Como é que a água foi parar na Lua? Não, a Rua era um asteroide congelado, né, que estava vagando pelo espaço. Isso já foi provado, que nem todo asteroide é rocha. Tem alguns cometas, por exemplo, que eles falam, que é um bloco de gelo vagando no espaço. Então, por exemplo, poderia ser um bloco de gelo desse que colidiu com a Terra. Porque imagina, dos 9 planetas que existem no nosso sistema solar, só a Terra tem água. Se o processo de formação dos 9 planetas partiu do mesmo princípio científico, né? Por que só na Terra formou água? É bem interessante, né? São 9 planetas que vieram da mesma nuvem de poeira, segundo o Laplace, né? Essa mesma nuvem de poeira formaram 9 planetas, né? Tirando aí uma intercessão divina, né? Que seria Deus, que falou, não, eu vou escolher esse daqui, né? Só poderia ser isso, ou alguma outra explicação mais científica, não tão teóloga, né? Não tão da teologia, baseada na existência de Deus, né? Que poderia justificar isso. Mesmo, pessoal, só tirando aqui um apêndice, né? Mesmo eu acreditando nessa teoria absurda de que essa água veio de uma outra coisa, eu acredito na existência de um ser superior, né, que rege todo o universo. Porque é impossível você falar que surgiu do nada. Tem que ter uma força criadora em tudo, né? Então, me desculpem
o pessoal que não acredita em religião, né? Mas eu acredito, eu tenho um fundamento de que existe, né, um ser supremo. Cada um dá o nome que quiser, uns chama de Buda, outros chama de Krishna, outros chama, eu chamo de Deus, ponto, né? Outros dão o nome que bem entender, certo? Mas eu acredito na existência de um ser superior. Eu só não acredito nessa possibilidade de que só exista vida na Terra, dentro das condições da Terra, e coisa muito peculiar. Mas aí fica o raciocínio e o pensamento de cada um, tá bom, gente? Eu não vou induzir ninguém a pensar nada, porque eu estou muito longe disso, de ser formador de opinião. Apenas expresso aquilo que eu acredito. Ok, gente? Alguma dúvida? Não, senhor. Beleza. Não Tranquilo. esqueçam de fazer as atividades lá, viu, gente? Tudo Ok. bem, Érica? Beleza. Tudo bem, professor? Só tem uma pergunta. Já tem previsão das provas? Olha, eu sei que vai ter prova entre o dia 4 e o dia 10/6, que são as provas de DI, né? Disciplinas interativas. Ou ela vai ser presencial ou ela vai ser via sistema, né? E tem aí a previsão de que a partir do dia 15 nós já estaremos retornando às atividades na faculdade, né? Tem uma previsão que diz que é dia 1º, tem outra previsão que diz que é dia 15. Pelo que eu andei olhando aí nos repórteres, provavelmente será depois do dia 15. Mas ainda estou aguardando a informação oficial da faculdade, tá ok? Certo. Parece que Ok. as provas no AVA, parece que é dia 12, na sexta-feira, né? É. E pelo que o professor de cálculo disse, a prova dele é 15, né? É as matérias presenciais, né? Uhum. Só que vai ser, teoricamente, vai ser no AVA, mas até lá a gente não sabe muito bem também. Mais Tá uma bom, semana então, a gente vai gente. ficar sabendo. Oi? Daqui uma semana a gente vai ficar sabendo. Provavelmente, até porque precisa, né? Porque se for dia 1º já está aí, né? Passou rápido esse semestre. Falou, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa Valeu, noite, professor. professor. Fiquem com Boa Deus. noite. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite.